este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Aleluia. Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui. Eu queria que você falasse isso para você, fizesse a sua oração e falasse isso para você. Declare isso aí para você. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não estiver, eu não irei. Se o Senhor não for, eu não irei. Aleluia. Querido, eu não sei se você, eu creio que já, né? Lógico, já leu esse texto. Creio que você já deve ter dado uma passada nesse texto. Mas esse texto, ele merece a nossa atenção pela expressão de Moisés, irmãos. Pelo que Moisés, ele expressa aqui. E esse texto, ele faz sentido para o nosso tempo. Esse texto, ele faz sentido para o momento que nós chamamos hoje. Irmão, parece que o ano ainda não acabou. Parece que o ano não virou. Devido a algumas dificuldades, devido a algumas mesmices que nós continuamos. Parece que o ano não virou. Parece que nós não estamos tão distantes. Parece que Deus está tão longe. Então esse texto, ele remete a nossa atenção pelo momento que nós vivemos hoje. E se nós pegarmos esse texto, escute isso, igreja, e colocarmos, aplicarmos ele na nossa vida, ele vai nos ajudar nesse ano de 2024. Eu queria, em nome de Jesus, que você que está aqui hoje desse reverência para a palavra, porque Deus, ele quer falar conosco. Aleluia. Eu queria que você abrisse aí o seu coração, porque Deus, ele quer falar conosco. E quando nós pegamos esse livro de Êxodo, nós vamos ver aqui no capítulo 3, aproximadamente, de Êxodo, iniciando uma história, um momento sensacional de aventura entre Moisés e Deus, e o povo de Deus. Quando nós pegamos o capítulo 3, você conhece a história. Deus, ele pega Moisés, ele levanta Moisés, e ele diz para Moisés: eu vou conjecturar aqui, vou correr por causa do tempo. Ele diz para Moisés: ó, vai dar uma notícia para Faraó. Dá uma notícia para Faraó que o povo que está com ele lá tem dono. Dá uma notícia para Faraó lá que o povo que está lá escravo tem um Deus, e esse povo vai ser liberto. E você conhece a história. Moisés, então, ele vai dar a notícia para Faraó. Ele vai falar para Faraó: Faraó, o negócio é o seguinte, Deus vai tirar esse povo aí. Deus, ele vai arrancar esse povo que você está escravizando. E aí, irmão, nós conhecemos a história. O que acontece? Quando o Faraó recebe a notícia, ele aumenta a pressão. É mais ou menos quando Satanás descobre que você está na igreja. É mais ou menos quando Satanás descobre que você decidiu se consagrar. É mais ou menos quando Satanás descobre que você decidiu pagar o preço. O que acontece? Ele aumenta a resistência, ele aumenta a pressão, irmão. Mas o que nós aprendemos, irmãos? Quanto mais pressão, Mais poder. mais pressão, Mais poder. então o Faraó, ele aumenta a pressão. E aí o que acontece? Deus aumenta o poder sobre o povo. E Deus começa a manifestar com sinais, com prodígios, com maravilha, irmão. E coisas poderosas vão acontecendo. Mas Deus, irmãos, olha só, ele vai dizer para Moisés, quando o negócio começa a esquentar, preste atenção, Deus vai dizer para Moisés, Deus vai dizer: Moisés, eu, com letra maiúscula, eu sou aquele que você precisa, eu sou a resposta que você necessita. Então Deus, ele fala para Moisés, quando o negócio começa a esquentar, quando a pressão começa, irmão, olha só, a aumentar, Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e fala que eu, com letra maiúscula, eu sou, estou te enviando.
enviando. O eu sou, estou te ordenando. Por que Deus estava dizendo para ele isso? Porque tudo que Moisés precisava, Deus tinha. Aleluia. E tudo que nós precisamos hoje, Deus tem. Amém. Então nós temos que entender o Deus, irmãos, que está nos enviando, o Deus que está nos chamando, irmãos. Você precisa entender isso. Você não está nessa sozinho. Deus não pegou você, colocou você dentro da caixa de abelha e falou: se vira aí que eu estou indo embora. Não, Deus falou: olha, eu vou com você dentro dessa caixa de abelha, vamos resolver esse problema, mas você tem que permanecer. Se você não permanecer, aí já é um problema seu. Então Deus, ele disse isso para Moisés. E olha só, irmão, Faraó, ele então vai aumentando aí essa pressão, ele vai aumentando aí a dificuldade, e o eu sou estava com Moisés. E quando nós vamos vendo aí essa pressão, o que Deus faz? Deus envia ali as pragas, irmãos. Mas quando Deus envia as pragas, o que acontece? O eu sou estava com Moisés. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. E quando não tem uma doença, eles inventam outra. E quando eles não conseguem inventar uma doença, eles vêm com a mesma. Hoje é o que está acontecendo aí? Dengue. Nós já conhecemos dengue, já sabemos o que é dengue. Não é verdade? Tem gente que já pegou, eu peguei 2 vezes. Tem gente que está com dengue. Então o que vai acontecer? Quando Deus envia as pragas, o eu sou estava com Moisés. Então vai haver as doenças, vai haver a pressão que vai ser aumentada, mas o eu sou está conosco. Deus está conosco, irmãos. Olha só, ele sai para o deserto, Moisés sai para o deserto, estou adiantando aqui a história. Moisés sai para o deserto com o povo, ele vai conduzir o povo. E aí o que a Bíblia diz? O eu sou está com eles. O eu sou vai com eles. Moisés, irmãos, olha só, entendendo aquela presença de Deus, entendendo aquele poder de Deus, o que Moisés faz, irmãos? Moisés então decide construir um tabernáculo. Para que ele decide construir um tabernáculo? Para Deus ser adorado. Aleluia. Para o eu sou ser adorado. Oh, glória. Para o eu sou, irmãos, olha só, receber aquilo que é dele por direito. Eu creio que você já está entendendo aí onde nós vamos chegar nesse negócio. Eu creio que Deus já está trazendo para você essa revelação, para não perder o seu tempo. E aí o que a Bíblia diz no capítulo 32, no capítulo 33, 12 que nós lemos? Moisés roga a Deus para que ele não retirasse a presença dele na condução do povo pelo deserto. Moisés, ele clama ao Senhor para que Deus não retirasse a presença naquela caminhada, naquela trajetória, naquela maratona que o povo iria iniciar. Eu queria, irmãos, olha só, falar sobre isso nessa noite. Eu queria que você entendesse isso aqui nessa noite. Não existe nenhuma vitória para nós se não tivermos a presença de Deus. Não existe nenhum sucesso na nossa vida se nós não tivermos a presença de Deus. E hoje, como eu disse, meu Deus, Ele está nos chamando para isso. Olha só, Deus está revelando o que está no coração de muita gente. E o que está no coração de muita gente, irmãos, olha só, não é desejo da presença dEle. Nossa. Ai, Jesus. E aí Deus, irmãos, então Ele está trazendo essa palavra para nós entendermos isso. Não existe nenhum sucesso, não existe nenhuma vitória sem a presença de Deus. Se Deus não for, irmão, não vá. Se Deus não está na compra desse negócio, não compre. Se Deus não está nessa sociedade, então não vá. Se Deus não está nesse relacionamento, então não vá. Se Deus não está nessa empresa, então não vá. Porque não existe nenhum sucesso sem a presença de Deus. Você pode até alcançar algumas coisas, mas será momentânea, passageira. Então Moisés, ele entende isso, e ele decide construir esse tabernáculo para que Deus fosse adorado, para que Deus, irmãos, olha só, fosse glorificado. Moisés entende isso. Aqui a revelação já adianta. Por que a revelação já adianta? Preste atenção. Porque Moisés, ele roga a presença. No deserto ele faz um tabernáculo. Por quê, irmão? Porque ele não queria perder a presença. Ele não queria perder a presença. E por que Moisés, aqui no capítulo 33 que nós lemos, ele está rogando o Senhor? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso, irmãos. Porque Deus tinha ameaçado. Antes Deus, ele ameaça por causa da insubmissão do povo.
ele ameaça não ir com o povo falando. Nossa. Por causa daquela insubmissão, Deus então, ele faz uma ameaça dizendo para Moisés que ele se arrependeu de ter criado aquele povo. Ele se arrependeu de ter feito aquele povo. E aí Deus então faz uma ameaça que a presença dele não estaria no meio do povo. E esse momento é um momento crucial, irmãos, que nós precisamos entender, nos encaixar dentro desse momento. Que Moisés está fazendo? Moisés está no monte, entendendo a presença de Deus, entendendo a importância da presença de Deus. E Moisés está lá no monte. E quando Moisés está no monte, o que acontece com o povo que ficou lá embaixo? O povo constrói um bezerro, e eles começam a prestar culto e fazer sacrifício. O povo, irmãos, olha só, por que o povo ficou lá embaixo? Moisés subiu, porque existia um relacionamento, uma intimidade, uma presença que era diferente. Mas aqui, Moisés tinha ensinado o povo, Moisés tinha falado com o povo. Preste atenção nisso aqui, irmão. Mas o povo estava distante de Deus, e quem permanece distante de Deus corre um sério risco de se corromper. E quando a pessoa ela está distante de Deus, irmãos, ela vai chegar ao ponto de construir algo para ocupar o lugar que era de Deus. Isso é muito sério. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, por que nós estamos aqui, por que viemos aqui. Porque se nós não buscarmos a presença de Deus, se não houver um desejo, nós corremos o risco, como eu disse aqui, de criar outra coisa para nós adorarmos. Preste atenção aqui, igreja, em nome de Jesus. É por isso que nós temos falado nesses últimos dias que precisamos valorizar a presença de Deus. Temos que valorizar a presença de Deus, ter um desejo pela presença de Deus. Eu ouço algumas pessoas dizendo: pastor, eu quero crescer, pastor, eu quero fazer curso, eu quero ir em conferência, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você quer a presença de Deus? Porque o que vai nos manter, o que vai nos fazer avançar é a presença de Deus. Olha só, o povo, irmãos, eles ficaram lá embaixo, eles foram influenciados. Por quê, irmãos? Porque eles deixaram de valorizar a presença de Deus. Onde se deixa influenciar por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo que Deus havia feito, é o que mais acontece, irmão. Por que nós desprezamos a presença de Deus e esquecemos do que Deus já fez, irmão? Lá no Tirol foi tão lindo terça-feira. Eu fiz uma oração, e para mim eu estava fazendo oração só para mim. Sabe quando você faz uma oração só para mim? E fiz a oração só para mim. Quando acabou o momento, veio uma irmã e falou: pastor, o senhor é pastor? Eu falei assim. Ela: então, pastor, Deus ouviu a sua oração. E ela falou assim: só que diante daquilo que você falou com Deus, existe uma renúncia. Que é virar as costas e não olhar para trás. E eu falei: meu Deus, era só eu e o Senhor. Mas Deus permite que algumas pessoas pareçam que estão ouvindo a nossa oração para testificar que estão ouvindo a nossa oração. Eu senti Deus, irmãos. E desde esse dia para cá eu estou falando com Deus: Deus, aquela oração não foi emocional, aquela oração não foi por causa do ambiente. Meu coração está sedento por isso, Deus. Meu coração está desejoso por isso. Então nós precisamos entender isso, irmão. Se você não valorizar a presença de Deus, você será influenciado, irmãos, por pensamentos enganosos. Sabe o que é pensamentos enganosos? Você começar a querer desvendar uma coisa que não está acontecendo. Você começa a olhar para a situação e fala: poxa, só porque eu estou assim, eles estão falando isso. Só porque eu estou assim, estão pensando em mim. Olha, você vê, chama todo mundo, me chama mais. São pensamentos enganosos, porque você está longe de Deus. E aí o que vai acontecer? Esse pensamento vai te influenciar e você não vai valorizar mais a presença de Deus. Nós vamos chegar lá.
E o que acontece com isso? Uma grande destruição na vida do ser humano. Por quê? Porque ele esquece dos feitos de Deus. A maioria das pessoas que abandonam o Senhor, Fabiano, é porque eles se esqueceram dos feitos de Deus. Se nós todos os dias lembrarmos do que Deus fez na nossa vida, irmão, não tem como você abandonar. Já viu que você lembra de um colega, de um amigo, você fala, cara, esse cara foi sensacional na minha vida, esse cara me projetou, esse cara fez isso, e você fica só lembrando desse cara, e você fala, ó, eu não tenho condição de honrar esse cara pelo que ele fez. Nós vamos fazer assim com Deus, irmão. Esse cara te ajudou, esse colega te ajudou, mas se ele sentar com você e você começar a revelar para ele a sua vida, será que ele vai continuar te ajudando? Agora Deus nos conhece e continua nos ajudando. Deus te conhece e continua te ajudando. Deus sabe que você traiu hoje, Deus sabe que você fofocou hoje, Deus sabe que você mentiu hoje, Deus sabe tudo que você fez e Ele permite que você estar aqui. Por quê? Porque Ele vai continuar nos ajudando. Deus, Ele quer que a gente mude, Deus quer que a gente avance. Então nós não podemos esquecer dos feitos de Deus, irmão. Por isso que eu disse, olha, parece que o ano ainda não virou. Por quê? Porque as pessoas, elas esqueceram com muita facilidade do que Deus fez, irmão. Cara, lembra todas as dificuldades que nós enfrentamos em 2023. Só de estarmos aqui hoje, irmão, já é motivo de nós não esquecermos de Deus e adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor. Se você, irmãos, olha só, esquece dos feitos de Deus, o que vai acontecer? As palavras de murmuração, as brigas, a rebeldia, o pecado, irmão, as coisas que ferem o coração de Deus vão continuar na sua vida. Preste atenção aqui, irmão, porque vai fazer sentido para muitos aqui nessa noite. Você às vezes fala, Deus, eu não consigo, eu quero melhorar, eu quero mudar. Por que eu não consigo? Porque você não está valorizando a presença de Deus. E quando você não está valorizando a presença de Deus, automaticamente uma dessas coisas você vai estar fazendo. Você vai estar murmurando, você vai estar brigando, você vai estar em rebeldia, você vai estar em pecado, você vai estar ferindo o coração de Deus. E quando nós ferimos o coração de Deus, a presença de Deus sai. Preste atenção. A misericórdia do Senhor nos acompanha, mas a presença dele não habita no pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então preste atenção nisso aqui, irmão. Em nome de Jesus, eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Moisés, ele conhecia, irmãos, quem era Deus. Moisés, ele conhecia quem era o Senhor. Mas nesse texto aqui, irmão, preste atenção nesse negócio. Nesse texto aqui há uma discussão aqui, irmão. Você não consegue ver essa profundidade, mas há uma discussão. Moisés falando, peraí, Deus, tudo que eu fiz lá no deserto, tudo que eu fiz com esse povo ingrato, esse povo fez isso, fez aquilo, agora o Senhor está falando que não vai comigo? Não, o Senhor não falou que eu também não. Moisés estava dizendo assim, Deus, tudo que eu passei, eu passo de novo, mas com o Senhor. Agora se o Senhor não for, faça aí não. E qual que era a promessa para Moisés? Presta atenção, isso é profundo, igreja. Qual que era a promessa para Moisés, irmãos? Qual que era a promessa? Uma terra, não fala mais alto, uma terra. Essa era a promessa para Moisés. Pensa. Às vezes nós brigamos e abandonamos Deus por causa de um relacionamento que Deus não aprova. Às vezes nós brigamos e abandonamos a Deus por causa de um emprego que Deus não aprova. Agora Moisés ia ter descanso. Meu Deus, irmão, Moisés ia ter descanso depois de tudo que passou no deserto. Qual que é a nossa oração no descanso? Você que enfrentou luta com a sua esposa, luta com o seu marido, luta na sua casa, luta financeira, luta disso, luta daquilo. Qual que é o nosso desejo? Descanso. Mas Moisés falou assim, olha, esse descanso não será suficiente se não tiver a sua presença. Eita, é forte. Esse tem que ser o nosso desejo, irmão. Moisés conheceu o valor da presença de Deus. E ele está dizendo para nós aqui, olha, não tem sentido algum viver uma promessa sem o dono da promessa. É por isso que tem gente que fala assim, ó, meu sonho é casar, meu sonho é ter a casa, meu sonho é ter uma família. Acontece tudo isso, aí quando você volta para conversar com essa pessoa, fala, nossa, tem que ver como é que está sentado, como é que está complicado, como é que está assado. Por quê, irmão? Recebeu a promessa, mas não levou Deus a promessa. E Moisés, então, ele diz, olha, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui.
Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Escute isso aqui: todos os benefícios se tornam secundários à vista de Moisés, irmãos, ao pensar da esplendorosa companhia do Deus de Israel. Irmãos, não era qualquer presença, não era uma pessoa que você encontrou na rua e falou: vamos no Via Minas comigo. Não é alguém que você encontrou na rua e falou: vamos na ponte comigo. Não, irmão, era a presença de Deus, era a presença do Deus poderoso, era a presença do Deus que chamou ele, era a presença do Deus que tirou ele do palácio, era a presença do Deus que levou ele para o deserto, era a presença do Deus Todo-Poderoso, e a presença de Deus era mais importante do que qualquer vitória. Aleluia! É isso que tem que estar no nosso coração, irmão. É isso que precisa estar no nosso coração. Deus, Ele havia dito, irmãos, que Ele daria vitória, mas Ele não estaria com eles. Eles teriam a terra prometida, mas Ele não estaria com eles. Escute isso: tem muita gente que não preocupa com a presença. Se eles tiver os benefícios, é o que importa. Mas nós precisamos entender: benefícios sem a presença de Deus é uma alegria passageira. O que está faltando é isso, irmão. É nós valorizarmos a presença. Do que adianta recebermos aquilo que tanto desejamos, se Deus não estiver presente? Às vezes eu vou perguntar para você que você vai falar de tantas coisas que você fez, tantas coisas que você alcançou, tantas coisas que você realizou. Mas se eu te perguntasse: e a sua vida espiritual? E a sua vida com Deus? A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, irmãos, é essa: qual é o objetivo do seu coração? Você consegue, chegando até aqui nessa mensagem, você consegue responder com sinceridade? Qual é o objetivo do seu coração? Às vezes, numa outra oportunidade, quando você recebeu essa pergunta: qual é o objetivo do seu coração? Você falou: liderar uma célula, fazer parte de um departamento, conduzir a minha família, conduzir a minha casa. E às vezes você até alcançou isso. Pense hoje. E por que essa pergunta está sendo repetida? Porque Deus não quer nos perder. E escute aqui uma coisa: Deus não é como eu e você, irmão. Já viu que a gente às vezes fica chateado quando não nos convidam? Já viu? Desde que nos convidam, não sei você, irmão. Eu estou melhorando isso, sabe? Mas tem vezes que a gente é convidado, você fala: poxa, cara, podia ter me convidado, né? Poxa, não reconheceu o que eu fiz. Tem gente que às vezes, mas tem gente que às vezes você pede libertação, irmão. Porque fala: o pastor está com um grupinho lá diferente. O pastor, tem gente que é assim, né? Mas Deus não, irmão. Deus, ele fala assim: olha, eu estou aqui. Se você me achar importante. Nossa! Eu vim, eu estou aqui. Se você me achar importante, não importa quem você é, se você desejar me apresentar, porque nós somos assim, não é qualquer um que a gente leva também, não. Agora Deus olha para nós, pastor Nato, e não preocupa com o histórico. Deus olha para nós e não preocupa com o que a gente fez hoje, com o que a gente fez ontem. Deus não preocupa. Ele fala assim: você quer minha presença? Ele fala desse jeito, Jacaio: você quer minha presença? Eu vou até falar algo aqui para você, olha só, no particular. Ele vai falar assim: ó, lembra quando você estava levantando o motor e eu revelei para você algumas coisas? Lembra quando você estava trocando a roda? Eu estou falando do Tiago Taúde, mas ele fala com você também na hora que você está fazendo a unha, na hora que você está arrumando o cabelo, na hora que você está tomando banho, na hora que você está trocando a chave, na hora que você faz isso, na hora que você faz aquilo, lembra? E aí a pergunta é: qual é o desejo do seu coração? Se o real desejo do seu coração for a presença de Deus, escute isso aqui, irmão, que é poderoso. Oh, meu Deus! Nós às vezes reclamamos, irmãos, de algumas coisas.
perguntamos Deus por quê de algumas situações, mas se o nosso desejo for a real presença de Deus, por onde nós passarmos, a glória dele vai resplandecer. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu, irmão. Olha só, se o nosso desejo for a presença de Deus, quando você estiver arrumando para vir para a igreja, a tua esposa vai dizer, eu vou com você. Quando você estiver arrumando para vir para a igreja, o teu marido vai dizer, eu vou com você. Os teus filhos vão dizer, eu vou com você. Por quê? Porque o seu desejo é a presença. E quando nós desejamos a presença, a glória dele resplandece sobre nós. Qual foi o homem que a glória resplandeceu? Moisés, porque ele entendia a presença. Ele entendia a presença, igreja. Entenda isso. Às vezes nós estamos em casa, lutando contra nós mesmos, lutando contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, e esquecendo da presença, irmão. Oh, meu Deus. Não perca a presença, irmão. Não perca a presença. Em nome de Jesus. Se esse for o seu real desejo, você vai transformar um culto simples como esse, como o dia de Pentecoste. Espírito veio, o Espírito desceu, o Espírito me tocou, o Espírito me envolveu. Por quê, irmão? Porque eu estou valorizando a presença. Aleluia, aleluia. Olha só, o texto que nós lemos, 14:15 diz assim: respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés foi direto. Moisés não é como nós, que às vezes temos alguns questionamentos, umas preocupações. Quando nós temos alguns questionamentos, algumas preocupações, nós estamos revelando que está faltando a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós recebemos um direcionamento de alguém, quando tem a presença de Deus, irmãos, pode ser um direcionamento difícil, pode ser algo pesado, mas quando você está na presença de Deus, entende a presença de Deus, não há questionamento. Você não vai questionar. Você não vai preocupar. Porque há a presença de Deus. E quando há a presença de Deus, o que nós recebemos, irmão? Descanso. E olha que coisa, Ibrahim, fora do normal. Descansar na guerra, descansar na luta, descansar na peleja. Hoje nós não estamos ouvindo muito isso, mas antigamente o que a gente mais ouvia era isso. Irmãos, eu lembro quando eu subia para o monte, encontrava com algumas senhoras, encontrava com alguns irmãos, e aí a gente conversava um pouquinho e falava: irmão, o negócio está maluco, ela não estou descansando no Senhor. O negócio está uma prova, eu não estou descansando no Senhor. Só encontra descanso no Senhor, irmãos, quem valoriza a presença. Aleluia. Quem valoriza a presença não vai desistir facilmente. Você vai falar: diabo, você vai passar mal. Você vai, vou fazer muita raiva porque não vai ser fácil não. Você vai falar para ele: se você conhece Anderson Silva? Pois é, venci ele. Você conhece Minotauro? Venci ele. Esse é o nome que eu conheço, né, irmão? Porque agora já tem outros aí para MMA. Mas você vai falar para ele desse jeito: o meu estágio foi feito com esses caras. Você vai passar mal, porque eu valorizo a presença de Deus. Irmãos, quando nós valorizamos a presença de Deus, meu Deus, sempre é poderoso. Quando eu valorizo, irmã Messia, a presença de Deus, o sobrenatural vai me visitar. Eu vou parar de novo. Quando nós valorizamos a presença de Deus, o sobrenatural vai nos visitar. Irmão, sabe o que é sobrenatural? Aquilo que está além do alcance humano. Sabe o que é sobrenatural? Aquilo que está além do alcance financeiro. Sabe o que é sobrenatural? Aquilo que está além do alcance da medicina. Sabe o que é sobrenatural? Aquilo que o homem não pode fazer. Então, quando eu valorizo a presença de Deus, o sobrenatural vai me visitar. Irmãos, Moisés valorizou a presença de Deus. Qual foi o sobrenatural que visitou ele? O mar se abriu, igreja.
mar se abriu. Irmãos, escute isso aqui. Olha só, eu valorizo a presença de Deus. O mar vai se abrir. Eu valorizo a presença de Deus. A água vai sair da rocha. Eu valorizo a presença de Deus. Deus vai trazer o alimento que eu necessito. Eu valorizo a presença de Deus, irmão. Deus vai abrir as cadeias. Eu valorizo a presença de Deus. Deus vai chamar da morte para a vida. Eu valorizo a presença de Deus. Os muros que estão à minha frente cairão por terra. Mas eu preciso valorizar a presença de Deus, irmãos. Oh, nós precisamos valorizar a presença de Deus, irmãos. Pastor, você está falando o que nisso aí, irmão? Olha só, valorizar a presença de Deus não é simplesmente estar num culto. Valorizar a presença de Deus não é simplesmente estar numa célula. Valorizar a presença de Deus não é simplesmente estar numa vigília. Valorizar a presença de Deus é reconhecer quem você é, reconhecer quem Deus é e sair daquele ambiente como uma pessoa renovada. É valorizar a presença de Deus. O que nos remete a valorizar a presença de Deus, irmãos? Obediência. O que vai atrair a presença de Deus? Obediência. O que atraiu a presença de Deus diante daquilo que Moisés fez? Obedecer. Escuta isso aqui, irmão, porque às vezes você pensa assim, o pastor vai falar de alguma coisa ministerial. Não, irmão, só obedeça o que o Senhor está te pedindo. O que Deus te pediu? Não é o que o pastor, a igreja, o seu ministério. Mas o que Deus pediu? Eu tenho certeza que Deus te pediu algo. Eu tenho certeza que Deus te pediu para orar. Eu tenho certeza que Deus te pediu para ler a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus te pediu para parar de falar isso que você fala. Eu tenho certeza que Deus pediu para você parar de ir aonde você está indo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus te pediu algo. Quer valorizar a presença? Obedeça o que Deus está te pedindo. Porque onde há obediência, atrai a presença de Deus. Amém. Vai atrair a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Escute aqui uma coisa. Tem muita gente, irmãos, dessa igreja, que passou por essa igreja, que recebeu vitória, subiu nesse altar, testemunhou, mas hoje não está vivendo mais nada daquilo que recebeu ou que testemunhou. Por quê, irmãos? Porque menosprezou a presença, desvalorizou a presença. Então nós precisamos valorizar a presença. Não permita que algo te visite. Não permita, irmãos, que algo indesejado bata na sua porta. Não permita, irmãos, que algo que não seja de Deus visite a sua casa, a sua família, a sua vida. Como que eu coloquei isso, pastor? Sendo obediente a Deus, sendo obediente ao Senhor. A obediência, irmãos, ela vai atrair essa presença de Deus. O homem, ele prossegue desejando grandes coisas, mas o que realmente nós precisamos é desfrutar da doce presença de Deus. Eu quero falar algo aqui para a igreja, em nome de Jesus. Deus, ele tem nos desafiado nesse ministério, irmãos. E o Senhor, ele falou 3 coisas aqui comigo, que nós ainda não entendemos. A igreja ainda não entendeu. E nós falamos sobre obediência, nós falamos sobre desejar a presença de Deus. Então, 3 coisas que Deus falou conosco aqui que vai nos fazer avançar. E precisamos entender. Primeira coisa, irmão, que Deus tem falado aqui nessa igreja é sobre vida de céu. Deus tem chamado a igreja para liderar. Só que eu não posso liderar uma célula sem ter a presença de Deus. Eu não posso liderar a célula por uma emoção. Eu não posso liderar a célula porque, se eu não for líder de célula, eu não vou participar de certas reuniões, eu não vou participar de certas confraternizações. Não, desejo a presença de Deus. Então Deus está nos desafiando aqui, irmãos, sobre essas 3 coisas que nós ainda não entendemos. A igreja ainda não entendeu. Tem gente que às vezes me pergunta: pastor, mas nossa, você estava com tantas células, agora está com tantas. Pastor, a igreja estava assim, agora está assado. Irmão, eu quero só a presença. Eu quero a presença. O que vai me manter aqui nessa igreja, irmãos, é a presença. Não são pessoas.
Então nós precisamos entender isso, três coisas. Primeiro, ser um líder de célula. Segundo, irmão, ser um anfitrião de célula. Mas eu preciso entender que não é simplesmente ser um anfitrião de célula, irmão. Eu estou recebendo a presença de Deus. Porque quando eu recebo os santos em nome de Deus, eu estou recebendo a presença de Deus na minha casa. Não é simplesmente abrir a minha porta para entrar pessoas desconhecidas. Não é apenas abrir a porta da minha casa para cantar os louvores, para ouvir uma palavra. Não, é para receber a presença de Deus na minha casa. Eu preciso entender isso. A igreja precisa entender isso, irmão. Precisamos. Pastor, e qual que é a terceira? Pelo menos seja membro de uma célula. Pelo menos seja membro de uma célula. Precisamos da presença de Deus. Mas se nós não tivermos obediência, irmãos, olha só, tem gente que fala assim, pastor, eu não vou não gosto de célula, não gosto de não gosto daquilo, daquilo outro. Então a presença de Deus não está na igreja porque eu não quero, porque eu estou desobedecendo. Não, a presença de Deus não vai estar com você. Porque quem está obedecendo, está entendendo, a presença de Deus está com ele. Ele pode não estar pegando fogo, irmão. Ele pode não estar correndo, irmãos. Mas se ele está aqui, significa a presença de Deus está com ele. Porque se a presença de Deus for retirada, irmão, a pessoa não permanece. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Mas me ajuda em nome de Jesus. Olha para alguém. Não fica sem olhar para ninguém, não. Olha para alguém e fala assim: olha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Venha arrastando. Venha chorando. Venha machucado. Mas venha. Porque a tua presença, com o coração obediente ao Senhor, atrai a presença dele. E aquele que vem arrastando vai voltar andando. Aquele que vem machucado vai voltar curado. Aquele que vem com ódio vai voltar com paz. Aquele que não perdoa vai perdoar. Porque a presença de Deus vai estar no nosso meio. Aleluia! Três coisas que nós precisamos entender. Escute aqui, irmão. Os nossos visitantes, eles não precisam entender isso, mas os membros precisam entender, para que para os visitantes fique claro. Se os líderes entenderem essas três coisas importantes, os nossos visitantes não vão ter dificuldade. Está explicado. Sabe uma coisa que eu fico olhando aqui? Tem gente que às vezes não é rápido, não, vamos continuar com isso. Pega o nome dos visitantes, passa o nome dos visitantes, mas sabe o que era mais lindo? Onde você mora? Deixa eu te falar, tem uma célula perto da sua casa. Aqui eu quero que você vá nessa célula comigo. Aqui eu vou orar por você, você vai ver, lá é um ambiente acessível, lá é um ambiente atraente, mas aí você vai ter que compreender tudo que você está falando. Esse tem que ser o nosso desejo. Pastor, não vai visitando na minha célula, porque você não convida. Porque você não é um líder que deseja a presença de Deus, que valoriza a presença de Deus. E quando o visitante entra aqui, você fala: olha, a primeira célula você vai na minha. Se você não for na minha célula, eu vou te direcionar para uma célula perto da sua casa, mas você vai na célula. Então nós precisamos entender isso aqui, igreja. Ser um líder de célula, ser um anfitrião de célula, ser pelo menos um membro de célula. Se nós desejamos a presença de Deus, então somos desafiados a sonhar com uma célula, para que a presença de Deus seja atraída para dentro desse lar. Se eu desejo a presença de Deus, você disse, irmão, Deus não quer que alguém cante com Ele do mesmo jeito. Nós vamos andar com Deus para quê? Para ser melhor. Vamos andar com Deus para melhorar. E para fazer com que outras pessoas também melhorem. Então, se nós estamos falando para Deus que desejamos a sua presença, nós seremos desafiados a sonhar com uma célula. Presta atenção aqui, eu vou tirar o peso de cima de você. Você não precisa ser líder de célula não, mas você precisa ser membro. Você precisa ser membro de uma célula, você pode ser anfitrião de uma célula. Entenda isso, irmão. O que eu preciso então, pastor? Ser participante. É isso. E se você está aqui e não faz nenhuma dessas três coisas que eu falei, você está em desobediência, fora da visão, e não atrai a presença de Deus.
E se eu não falar isso aqui com você, irmão, olha só, Satanás não vai falar, ele vai continuar deixando você do mesmo jeito. Aí eu preciso falar, para que você entenda essas coisas bem importantes. Aleluia. Quando nós desejamos a presença de Deus, Ele vai fazer, irmãos, olha só, com que os sinais dele se manifestem no nosso meio. E a palavra dele, Gabriel, vai se cumprir na nossa vida. Qual que é a palavra de Deus que vai se cumprir na nossa vida? Que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E aí, irmão, presta atenção, você precisa ter revelação. Porque às vezes a gente pensa assim, então eu vou ressuscitar um defunto, então eu vou curar um enfermo. Não. Jesus não pregou para essa pessoa que está ao seu lado. Não pregou não? Vou explicar. Então você vai fazer coisa maior ainda, porque você tem a oportunidade de pregar para Ele. Você vai ter a oportunidade de pregar para quem Jesus não pregou, irmão. Você vai poder falar do amor de Deus para quem Jesus não falou. Nós estaremos fazendo obras maiores. Aleluia. Quem entende? Aleluia. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Olha só, Moisés falou: revela quem vai conosco, revela quem vai nos conduzir. Presta atenção, irmão. Mas se não for o Senhor, não nos faça sair daqui. Aí no versículo 17, a Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Não precisa falar mais nada, não. Não precisa falar mais nada desse versículo, não. Você não. Olha o que Deus fala para o cara fala para Deus assim: Deus, ó, se não for o Senhor, vou ficar aqui, vou morrer aqui, vou sair daqui. E Deus olha para ele e fala: cara, eu te conheço pelo nome, você é diferente. Então, por você ser diferente, por eu te conhecer pelo nome, eu vou fazer o que você está me pedindo. Meu Deus do céu. Você consegue falar para vocês aí, irmão? Fala: Deus, se o Senhor não for comigo, não me tira daqui, não. Tem coisas melhores para nós, irmão. Tem tanta coisa boa para nós. Mas se Deus não for, não vale a pena. Se Deus não estiver, não vale a pena. Eu contei para a igreja uma certa vez, irmão. Veio uma igreja do Rio de Janeiro para cá. Eles começaram a fazer uma obra perto da minha casa. Eu participei lá umas 3 vezes, e uma dessas 3 vezes eu preguei nessa igreja. Eu contei isso aqui, eu acho que os mais antigos aí vão lembrar. E aí eles me fizeram uma proposta. Falou assim: olha, você vai conduzir uma igreja para nós. Nós estamos olhando aí um galpão, não sei o que lá mais. Eu olhei no Facebook, né, irmão? Na época, era uma igreja grande, era uma igreja que tinha nome. E eles me pegaram num momento, escute isso, não, o momento mais difícil da minha vida. Era um momento que eu morava de aluguel, eu recebia meio salário mínimo. Pensa aí. Aquele momento mais difícil, eu não falei nada para ninguém, foi aquilo. Depois compartilhei com algumas pessoas. Eu falei: meu Deus, o negócio era chamativo, mas Deus não estava no negócio. E aí o pastor ficou naquela. Inclusive esse pastor que queria que a gente abrisse lá o ministério foi o pastor que pregou para o meu padrasto, e o meu padrasto aceitou Jesus com ele, aquele negócio todo. Mas moral, ou melhor, final da história, eu não fui. A igreja não abriu, a igreja não saiu do lugar que ela estava. Não sei o que aconteceu, mas como se fosse uma fuga da noite para o dia, eles tiraram tudo lá do local que estava e sumiram, e nunca mais vi notícia disso. Pensa, se eu tivesse saído de onde eu estava, porque da onde eu estava ganhando um salário mínimo, Deus me projetou para estar aqui hoje. Não sou vocacionado ao ministério ainda, sou bivocacionado, mas estou melhor do que se eu estivesse antes. A proposta era boa, mas Deus não estava presente. Às vezes hoje a empresa que você tem, a proposta pode ser boa, mas a presença de Deus não está com você. Pense nisso. Hoje o que
você pode estar fazendo no início foi uma coisa boa, mas a presença de Deus não te acompanha mais. O que a Bíblia diz? Estou caminhando para o final. A Bíblia diz que quando Moisés ele andava no deserto, de dia vinha uma nuvem, simbolizando a presença do Senhor, e de noite vinha uma coluna, simbolizando a presença do Senhor. Onde Moisés estava antes de caminhar pelo deserto? Não, no palácio. O que Moisés tinha? Comida todo dia, e as melhores comidas, e no deserto, só o que Deus poderia, só o que Deus entregasse. Mas ele entendia que o deserto com Deus é melhor do que qualquer palácio. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença do Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não sei qual a perspectiva, expectativa. Eu não sei como você entrou aqui. Mas existem duas formas, irmãos, de permanecermos na casa do Senhor. A primeira forma é nós chorarmos porque estamos sentindo a presença de Deus. Feche os seus olhos. E nós choramos porque a presença de Deus vem. Ela nos toca de uma forma poderosa, ela nos toca de uma forma extraordinária. Essa, irmãos, é a primeira reação, é a primeira ação que nós temos. Eu estou sentindo a presença de Deus, e ela me remete a lembrar de algumas coisas, a agradecer ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor, e ela me leva às lágrimas. Mas existe outra coisa que me faz chorar. É quando eu entro num culto como esse, ouço as canções, recebo uma oração, não sinto a presença de Deus, não sinto o toque de Deus. Eu quero encorajar você no nome de Jesus a não sair daqui sem sentir a presença dele. Pastor, o que eu faço? Lembra do que ele fez antes? Antes ele te batizou com o Espírito Santo, antes ele derramou uma unção sobre a sua vida. Então, no nome de Jesus, fale em outras línguas, querido. Agradeça a ele pelo que ele fez, agradeça a ele pelo toque. Vai fazendo isso em nome de Jesus, vai atraindo a presença de Deus, vai atraindo o toque de Deus, vai buscando a presença do Senhor. Esteja disposto nessa noite a buscar a presença do Senhor. Diga para ele: meu Deus, eu não quero algo passageiro, eu não quero algo da noite para o dia, eu quero algo eterno, eu quero algo permanente. Então vem com a tua presença, assim como Moisés disse: me dê autoridade nessa noite para que eu possa declarar. Sem a tua presença, não me faça sair daqui. Escute isso: Satanás, quando ele vê que você perdeu a presença, ele vai querer que você mude de igreja, ele vai querer que você mude de célula, mas ele quer que você se perca, porque sem a presença de Deus é caminhar para o fracasso, sem a presença de Deus é caminhar para a derrota. Então deseja a presença de Deus, mesmo que você saia, mas saia direcionado pelo Espírito. Mesmo que você vá embora, vá com a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deseja a presença, querido, deseja a presença. A Bíblia diz no Salmo 121, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles peregrinavam, querido, para ir a Jerusalém, e nessa peregrinação tinha muito risco, tinha muita dificuldade, mas eles olhavam e diziam assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Ou seja, toda dificuldade com a presença de Deus vai valer a pena. Deseja a presença dele, querido. Eu não sei se você sentiu a presença dele um dia. Se você sentiu, deseja sentir de novo. E se você não sentiu, diga para Deus: é hoje que eu quero sentir a tua presença. Começa a falar em outras línguas. Isso, começa a falar. Deus vai liberar uma